Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor para vocês, né? O meu canal é a respeito da palavra revelada. Irmão, eu tô aqui para pregar a palavra, né? Não tô aqui para atacar o erro de ninguém, né? Porque tem muitos que atacam o erro do outro, né? Espera a pessoa errar para atacar. Não. Eu tô aqui para pregar a palavra, tentar abrir a tua visão, né? Falar a verdade, o que Deus manda. Eu quero ler algum texto com vocês, né? A respeito, eu quero ler dois textos com vocês da palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com vocês se encontra no livro de Gênesis, capítulo... Gênesis, eu tô com a Bíblia aqui, meus irmãos. Eu vou ler aqui rapidinho. Gênesis 24, versículo 47. Gênesis 24, 47. Diz assim: então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e pulseira sobre a sua mão. Irmãos, esse texto aqui é um texto que muitos pastores, líderes de igreja, usam para apoiar e dizer, né, que não é pecado usar brinco, né? Por quê? Pulseira. Porque o texto aqui está dizendo isso. O texto aqui, meus irmãos, está dizendo justamente isso aí, né? A Bíblia vai dizer que Deus havia falado para Abraão. Abraão tinha um filho chamado Isaac. Eu vou ler dois textos com vocês. E mandou Eliezer, o teu servo, ir até a Mesopotâmia, e tinha que ser da sua parentela. A mulher que Abraão queria para o seu filho Isaac tinha que ser da tua parentela, né? Abraão mandou ele até a Mesopotâmia, lá na casa da tua parentela do seu irmão Naor. E lá Eliezer encontrou uma moça chamada Rebeca. E diz a Bíblia, meus irmãos, que quando ele encontrou essa jovem, ela achou graça aos olhos dele, ele trouxe ela. Mas só que quando Eliezer estava diante de Rebeca, o texto vai dizer, né, que Rebeca era filha de Betuel, filho de Naor. Naor era irmão de Abraão. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, né, que Eliezer, ele pôs diante de Rebeca pendente. O que são pendentes? Pendentes são brinco, bracelete, né? Colar, colocou no seu pescoço. Está dizendo aqui no texto. Então preste atenção, irmão. Justamente nesse texto aqui está dizendo isso. Mas só que tem texto na Bíblia, outros textos, porque você tem que ler o texto e o contexto. Eu vou mostrar agora texto que o povo de Israel, ele ficou 430 anos no Egito. Porque, irmão, preste atenção, existe muito pregadores no YouTube. Eu não gosto de falar nome, mas o pregador, ele tem que ser excelente. Tem pregador que não prega toda a verdade. Tem pastores que em uma parte ele é bom pregador, ele prega bem, ensina bem, mas quando chega na parte da vaidade, ele não prega. Porque como é que vai pregar? Como é que vai pregar contra a vaidade que dentro da casa tem vaidade? Como é que vai pregar contra o mundanismo? Irmão, preste atenção. Eu vou mostrar texto para você que as arrecadas, arrecada na Bíblia significa brinco. A Bíblia vai dizer no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer, sabe o que, meus irmãos? Oséias 4, capítulo 6, vai dizer
o meu povo foi destruído. Por que o povo foi destruído? Por falta de quê? Por falta de conhecimento. O povo foi destruído porque faltou conhecimento. Irmãos, até o sacerdote foi rejeitado por Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Os sacerdotes que ficava no templo, oferecia sacrifício, eles foram rejeitados por Deus porque desobedeceram. Deus rejeitou os sacerdotes para eles não ser mais sacerdotes, porque os sacerdotes estavam enganando o povo. Irmão, tem muito sacerdote hoje, tem muitos pastores que já se corromperam, pregaram muito contra a vaidade, hoje não prega mais contra a vaidade, porque é assim, guarda isso, muitos pregam, mas se contradiz naquilo que prega. Então os sacerdotes, irmão, o povo estava sendo enganado, e o sacerdote também, ele largou a lei de Deus, estava sendo rejeitado por Deus. Eu quero ler um texto com vocês que vai falar sobre a família de Jacó. Vai falar sobre a família de Jacó. Gênesis, capítulo 35. Irmão, não quero que esse vídeo fique muito longo não. Eu falei que ia ler 2 textos com vocês. No livro de Gênesis 24, 47, Rebeca, ela usou brinco, bracelete, pulseira. Usou. Agora eu vou mostrar para você da onde vem a origem do brinco, dos braceletes. Gênesis 35, versículo 1 diz assim: depois disse Deus a Jacó: levante, sobe a Betel, habita ali. Irmão, Deus falou com Jacó. Jacó era irmão de Esaú, ele estava fugindo de Esaú. Deus falou: ó, vai para Betel e habita ali e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugir da face do teu irmão Esaú. Ou seja, ele foi para Betel, Jacó, fez um altar para Deus. Agora olha o que diz Gênesis 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família, Jacó disse à tua família e a todos que com ele estava: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai e mudai as vossas vestes. Jacó está falando para a tua família: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Irmão, havia muitos deuses no meio do povo. O povo ficou 430 anos no Egito. E lá no Egito, irmão, o que mais tinha era deuses para eles adorar. Eles adoravam os deuses egípcios. Eles adoravam Astarote. Eles adoravam Baal. Eles adoravam, irmão, vários deuses egípcios. E eu vou dizer uma coisa para você, para não ficar longo essa palavra. Olha só, Gênesis 35, versículo 2. Jacó disse toda a sua família: tirar os deuses estranhos. Ó, existia deuses no meio do povo, que há no meio de vós. Purificai e mudai os vossos vestidos. Purificai o coração dele estava corrompido. Ele tinha que mudar as vestes dele. Olha o que diz o 4, Gênesis 35, 4. Então dera a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em sua mão e arrecadas. Deram a Jacó todos os deuses estranhos. Arrecada aqui é brinco, irmão. Deram a Jacó. Tiraram da sua orelha as arrecadas e deram a Jacó. Jacó escondeu os brincos. Por quê? Por que Jacó escondeu? Porque Jacó sabia que aqueles deuses irmão, aqueles brincos veio do Egito. Irmãos, brinco é costume do Egito. Na época eles usavam brinco, irmão. O povo egípcio usava brinco, as mulheres usavam brinco, as crianças usavam brinco, os jovens usavam brinco, as mulheres usavam brinco. Se você for entender, até o próprio José do Egito, ele usava brinco. Por que ele usava brinco, José do Egito? Porque era costume pagão. Era costume pagão, meus irmãos. José usava brinco. José, ele usava porque era costume pagão. Se você for ler no livro de Isaías 3,18, vai dizer que, irmão, naquele dia Deus tirará os enfeites das orelhas. O dia do Senhor, Deus tirará os enfeites. Se você for ler
Lá em 2 Reis 9:30, a única mulher que se enfeitou, usou brinco, usou batom, quando viu o profeta Jeú, foi Jezabel, irmão. Por isso que tem muitas igrejas, meus irmãos, que pensa que está adorando a Deus, mas não está adorando a Deus não, está adorando não. Por isso que tem muitos pastores que não pregam mais contra a vaidade, não pregam a sã doutrina, irmão. Brinco é costume do Egito. Batom é... Ei, irmão, Jezabel se pintou todinha quando viu o profeta Jeú. Jezabel usou maquiagem, usou brinco, usou batom, se pintou. Ei, irmãos. Então, meus amados irmãos, tem muitos sacerdotes, muitos pastores que não pregam toda a verdade, ele prega meia verdade. Tem certos pontos na Bíblia que ele não prega, sabe por quê? Muitos pastores já se corromperam, não prega mais a sã doutrina, não prega mais contra, ei, irmão, mulher cortar cabelo, não prega mais contra brinco, batom, maquiagem. Não prega mais, por quê? Porque já se corromperam, irmão. O Deus dele hoje, o Deus dele, eu até acredito. Eu até acredito que ele começou no espírito, mas terminou na carne. Sabe por quê? Porque Jesus falou que o Deus dele é mamão, é dinheiro. O dinheiro corrompe o homem. O dinheiro tem corrompido muitos sacerdotes. Tu vê muito sacerdote corrompido. Eu não gosto de falar nome de pastores, mas a Bíblia fala que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. A gente vai conhecer os falsos profetas. A gente vai conhecer aqueles que deixaram a verdade de Cristo, meus irmãos. Tem muitos que não pregam mais. Se você for ler lá no livro de Êxodo 32, você vai ver ali, meus irmãos, no livro de Êxodo 32, né, que o povo fizeram o bezerro de ouro. O povo tiraram os brincos da orelha. Moisés ficou lá no Monte Sinai, demorou. O povo falaram para Arão: não, nós queremos fazer os nossos próprios deuses. Arão, tira o brinco, tira as arrecadas da orelha, tira os braceletes. Todos tiraram, homem, mulher, criança. Arão fundiu o ouro e ali saiu um bezerro de ouro dos brincos. Então, brinco, irmão, brinco é costume do Egito. Tem muitos crentes que estão cultuando o Egito dentro da igreja. Tem muito crente que está, aleluia, pensa que está adorando Deus, mas está adorando o Egito, não está adorando Deus não. Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, amém? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva lá no meu canal, Leandro, tá bom?